Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, eu vim comentar com vocês sobre o encerramento, né, digamos assim, da nossa segunda leitura conjunta do projeto Lendo TMJ Juntos. Então, no vídeo de hoje, para encerrar o ciclo, desta vez, né, eu vou comentar com vocês sobre a saga O Portal das Trevas. Então, sem mais delongas, e bora lá pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, para quem quer saber mais informações sobre o projeto em si, eu recomendo que você assista o vídeo que estará linkado aqui nos cards para vocês saberem detalhadamente de como funciona, né, todo esse projeto, também sobre o nosso grupo, né, lá no Instagram, que a gente tem os debates, né, inclusive hoje, sábado, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, às 5 horas, vamos ter o debate final sobre a saga, então a gente vai conversar de uma forma mais próxima, né, digamos assim, lá no Instagram, sobre essa saga aqui. E, bom, já avisando pra vocês aqui, né, já esclarecendo algumas coisas, bem, eu não estou fazendo uma live, né, pra essa edição, como eu havia proposto a fazer, né, e, inclusive na primeira leitura conjunta que a gente teve, eu fiz uma live, né, comentando sobre a Brigada dos Ossos Cruzados, porém a internet aqui de casa não está muito boa nos últimos tempos, então se eu fosse fazer uma live, com certeza ia dar algum problema e tudo mais, mas para compensar, né, esta live que a gente não teve, mês que vem eu pretendo fazer sim uma live aqui no canal para compensar tudo isso, que a gente envolva, né, esta saga de alguma forma, que a gente possa comentar sobre outras coisas envolvendo Turma da Mônica Jovem, enfim, eu ainda estou pensando no que eu posso fazer para compensar a live que a gente não teve de leitura conjunta. Mas então, para a gente não ficar sem falar, né, dessa edição aqui, que foi a nossa leitura conjunta desse mês, eu vou fazer essa resenha aqui. Até porque eu tenho bastante coisa para comentar com vocês após eu ter feito essa releitura, né, desta que é uma das minhas edições favoritas dessa segunda série. E como sempre, eu coloco 3 opções de edições para vocês votarem lá na enquete aqui na comunidade aqui do canal do YouTube, então vocês sempre vão lá, votam, e a edição mais votada, obviamente, é a escolhida para ser a leitura conjunta daqueles próximos 2 meses, né? Desta vez a gente tinha as edições de número 43 e 44, a saga Tesouro Verde, também tivemos aí a saga Estranha História de Sarah, edições 85 e 86, e na última opção a gente tinha a saga O Portal das Trevas, edições 14 e 15 da segunda série, e a saga O Portal das Trevas venceu aí com mais de 70% dos votos. Eu já vou aproveitar então para falar para vocês, né, as outras 3 edições que vão entrar para a enquete de votação aí, para vocês escolherem a nossa terceira leitura conjunta. Eu decidi que vai ser uma leitura conjunta mais leve, né, digamos assim, então eu decidi colocar nenhuma saga desta vez, tá, para ficar uma leitura mais fluida aí para todo mundo. Bom, uma das opções então é Mônica e o Cavaleiro, edição de número 4 da segunda série. Essa edição aqui ela apareceu, né, para votação lá da nossa primeira leitura conjunta, então ela está novamente aqui figurando, né, para votação. Vamos ver se vocês escolhem ela dessa vez ou não, né? Enfim, vocês que vão decidir. Outra opção também é a Caçadores de Android, edição de número 73 da primeira série. E por fim, temos também a edição de número 89, Sangue Fresco. Para votar é só você ir na aba comunidade aqui do canal no YouTube, a enquete vai estar lá com as 3 opções, eu vou divulgar os resultados na semana que vem. Lançada originalmente no ano de 2018, sendo que a parte 1 foi lançada no mês de janeiro e a parte 2 no mês de fevereiro, a saga então contou, né, com preço de capa em cada uma das edições de R$ 9,50 e até o momento elas não ganharam nenhuma reimpressão, nenhum relançamento, porém, logo em breve elas vão ser relançadas junto com todas as edições da segunda série nos encadernados, né, onde juntam 2 ou 3 edições em um gibi só. Então até ano que vem essa edição aqui vai ficar bem mais fácil de se encontrar novamente. Bom, quem ficou encarregado dos roteiros dessas 2 edições, né, da saga por completo é o Agné Bonilla, e salvo me engano, esse é o único roteiro dele em Turma da Mônica Jovem. Ele fez mais roteiros lá em Chico Bento Moço. Essa também é a única saga até o momento dessa segunda série de Turma da Mônica Jovem. E é um perfeito caso aí de uma edição que necessita, uma história que necessita, né, de mais de 120 e poucas páginas para serem contadas, né? Então ela possui aí, né, muitas interligações, muitas explicações, apresentações de novas realidades, cenas impactantes, enfim. Isso não caberia em uma edição só, né? Então ainda bem que eles fizeram uma saga com essa revista aqui, e por isso eu sempre vou defender também a permanência de sagas, né, na revista de Turma da Mônica Jovem. Muitas edições, principalmente dessa segunda série, que poderiam muito bem ser uma saga, acabaram se tornando edições únicas, que têm um final muito corrido, são rasas em alguns momentos, por ter que caber tudo lá socado em um gibi só, né? Enfim, eu acho que as sagas, né, a volta das sagas, seria uma ótima saída aí pra gente voltar
a ter histórias mais bem elaboradas em Turma da Mônica Jovem. O roteirista, ele consegue equilibrar muito bem os momentos de tensão e comédia dentro da história, sem soar meio que forçado, né, digamos assim. Inclusive, para quem aí está se sentindo órfão, né, das edições da Super Saga do Fim do Mundo, roteirizadas pelo Emerson de Abreu, e ainda não conhece, né, essas edições aqui da segunda série, eu recomendo bastante. Sem falar das diversas referências da cultura pop no geral que temos aqui dentro dessas edições. Por exemplo, há um filme do estúdio Ghibli, né, o Meu Amigo Totoro, tem um quadro aqui, se eu não me engano, dessa primeira parte ainda, né, da história, onde aparece o Cascão e o Brilhante, né, que é um dos personagens fantasiosos, né, digamos assim, aqui dentro dessa saga, e faz uma clara referência a uma cena lá do filme Meu Amigo Totoro. O próprio anúncio, né, da revista, um informe publicitário que teve na época, eu vou deixar a imagem aí pra vocês verem, né, faz uma clara referência ao pôster, né, de um filme de terror chamado Poltergeist. Essa é uma saga que claramente tem o protagonismo do Cascão, e inclusive, né, uma coisa interessante em que eles fazem aqui dentro é sair um pouco, né, desse núcleo tradicional de Turma da Mônica Jovem. Então, em vez de ter o Cascão, a Magali, a Mônica e o Cebola como protagonistas das edições, os protagonistas aqui vão ser o Cascão, a Denise, o Chaveco e o Jeremias. Inclusive, a Mônica e a Magali mal aparecem aqui dentro dessa saga. Inclusive, essa edição ela faz parte, digamos assim, dessa super saga Savert, né, digamos assim, que influencia mais lá no universo de Chico Bento Moço, mas que também foi expandida aqui nessa época para o universo de Turma da Mônica Jovem. E bem, basicamente a super saga Savert ela foi criada aí, né, pelo próprio Wagner Bonilla, para Chico Bento Moço e Turma da Mônica Jovem, e a saga ela retrata essa empresa que se chama Savert, né, que é basicamente uma corporação que tem como um objetivo, né, acabar dominando o mundo e envolver ele na treva, né, na escuridão. E o principal vilão, né, quem comanda toda essa corporação é o Arion. Acho que esse é como se pronuncia o nome dele. Eu vou deixar certinho aí na tela pra vocês verem, tá? E toda essa super saga, ela começa lá na edição de Chico Bento Moço de número 22, lançada em junho de 2015, chamada Bravura Indomável. E as outras edições, né, que compõem também essa super saga são A Árvore da Vida, de Chico Bento Moço, lançada em julho de 2015, Zona de Contágio, parte 1 e parte 2, lançada entre novembro e dezembro de 2015, e a saga O Portal das Trevas, lançada em 2018. Inclusive, recentemente, na revista de Chico Bento Moço, a gente teve uma edição em que essa corporação, a Savert, ela apareceu novamente, porém desta vez em um roteiro que não era do Wagner Bonilla, e sim do Marcelo Cassaro. Isso nos dá indício de que essa super saga ela pode voltar aí nas mãos de outro roteirista. Depois de toda essa introdução dada aqui no início desse vídeo, né, vamos falar de fato sobre a saga O Portal das Trevas, né. Aqui na parte 1, a gente já começa com uma cena bem impactante aí, né, da Mônica caindo de uma torre, de um prédio, né, e o Cascão tentando a salvar, porém logo a gente corta para uma cena de 4 dias atrás, a gente volta para um flashback, né, que a gente vai acompanhar esses 4 dias que antecederam esse acontecimento, que a gente vai voltar a ver ele lá no final da segunda parte. E voltando para esse flashback, a gente está na casa do Cascão, onde ele está conversando com Cebola por meio de uma videochamada, né, no computador, e ambos estão brigando. Inclusive, esse vai ser um fator bem importante para a história, né? A amizade dos dois vai ser colocada em xeque aqui dentro dessa edição. Então eles brigam, naquela mesma noite ocorre uma tempestade no Limoeiro e ocorre também um apagão. No dia seguinte, o Cebola ele acaba faltando no colégio em uma semana de provas aí, né? Então é difícil ele faltar nesse momento. Ele não atende também os telefonemas da Mônica, então a Magali e a Mônica estão até que preocupadas, né, com o amigo. Então após a aula, as duas decidem ir até a casa do Cebola para ver se ele está bem, né? Enquanto o Cascão, ele opta por não ir, porém ele está magoado, né, com o amigo. E quando ele está voltando para casa, né, no caminho de volta para casa, o Cascão ele recebe uma mensagem no seu celular de um desconhecido dizendo o seguinte: liberte-se da mágoa ou seu coração será drenado. Em um primeiro momento ele fica surpreso, mas depois decide ignorar essa mensagem. No dia seguinte, de novo no colégio do Limoeiro, a Mônica e a Magali falam, né, pro Cascão que o Cebola ele não anda realmente nada bem, ele está em um estado assim muito crítico. Elas dizem, né, que ele acaba nem se movendo, ele não fala, é como se ele tivesse perdido um contato, né, com a realidade. Mas, de qualquer forma, elas conseguiram pegar o pendrive, né, na casa do Cebola, onde estava com ele o filme, né, que ele viu. Esse pendrive e o filme estava lá dentro.
Então o Cascão, depois de ter essa conversa com a Mônica e com a Magali, ele decide ir até a casa do Cebolas, tirar essa história a limpo e percebe que realmente o amigo não anda bem. E mais uma vez, um tempo depois, o Cascão recebe, né, uma mensagem daquele contato desconhecido e novamente ele ignora. Nesse mesmo dia, a Mônica e a Magali, elas decidem assistir aquele mesmo filme que o Cebola havia visto na noite anterior e nesta mesma noite ocorre uma tempestade, seguida de um apagão. No dia seguinte, no colégio do Limoeiro, a Mônica e a Magali acabam também faltando na escola, então agora ficam os três, né, sumidos. E o Cascão começa a ficar preocupado, né, então ele decide conversar com o Chaveco. E ambos vão visitar a casa da Mônica, né, e mais uma vez o Cascão descobre que a Mônica está também no mesmo estado crítico em que o Cebola. O Cascão decide então que no dia seguinte ele vai conversar com o Jeremias, que também estava vendo, né, o filme naquela mesma noite em que o Cebola ficou naquele estado, né, tenebroso, enfim. Então ele vai ver se tá tudo bem também com o Titi e com o Jeremias, que estavam junto com o Cebola naquele dia. Algo curioso também é que lá no colégio do Limoeiro tem um faxineiro, né, onde o Chaveco, ele acabou desconfiando na página 41, né, aqui dessa primeira parte, desse faxineiro, e a gente vai descobrir melhor qual é a identidade desse senhor aqui, né? E será que ele é um faxineiro mesmo? Enfim, vai ser uma revelação bem importante aí no final, envolvendo essa figura aqui. Bem, mas então o Chaveco e o Cascão chegam no colégio e eles vão conversar com o Jeremias lá na quadra de basquete. E logo eles percebem que o amigo está bem alterado, né, bem fora de si, chegando a dizer a seguinte frase: "Vou devorar os seus pobres corações". Nesse mesmo momento, um aplicativo misterioso é instalado no celular do Cascão com a seguinte mensagem: "Cascão, aponte a câmera, use a lente espectral". Ao apontar a lente na direção do Jeremias, ele percebe que tem algo atrás do amigo, como se tivesse um fantasma, né, digamos assim, o manipulando. Era um drenador aí da arrogância. Porém, o Cascão consegue salvar o amigo e o espectro, né, acaba se desprendendo aí do Jeremias. Ao voltar ao seu estado normal, o Jeremias explica tudo o que ocorreu na noite em que ele foi ver o filme junto com o Cebola e o Titi. Aqui a gente descobre que o Jeremias, ele tem medo, né, de ver esses filmes de terror, então ele não estava com os olhos muito abertos para ver o filme. Porém, de repente, algo estranho começa a acontecer. Ele sente, né, que o ambiente começa a ficar um pouco pesado. Depois houve aquele apagão e depois disso ele acabou não se lembrando mais de nada. Nesse mesmo instante, mais uma mensagem acaba chegando para o Cascão, pedindo, né, para que ele compartilhasse a lente espectral com seus amigos. Ambos decidem ir até a casa da Denise, que está, né, com o pendrive do filme. Eles então vão investigar, né, o que tem por trás aí desse pendrive e tudo mais. Mas o que eles não sabiam é que a Denise também havia sido consumida, né, digamos assim, por um espectro. Ela acaba então magoando o Cascão sai correndo e só fica então o Chaveco e o Jeremias lá na casa dela. Ela fala que vai mostrar o pendrive para eles, mas acaba os prendendo dentro da garagem e se revela aí, né, o espectro se revela para eles e começa a lutar. Porém, ambos acabam conseguindo salvar a Denise, e enquanto isso a gente vai para uma cena do Cascão, onde ele está sozinho, refletindo um pouco do que anda acontecendo ultimamente. Nesse mesmo momento em que ele está nesse momento de reflexão, né, ele anda muito abalado com o que ocorreu nos últimos dias, ele recebe mais uma mensagem daquele mesmo contato desconhecido, dizendo o seguinte: "Precisamos ajudar os seus amigos, liberte-se da mágoa e levante-se, Cascão". O Cascão, ele fica revoltado, ele já não aguenta mais receber aquelas mensagens e começa a gritar, né, para alguém, talvez, né, que o escute, falando para se revelar de uma vez. E assim temos a primeira aparição do Brilhante aqui dentro dessa revista, né, da saga, etc. Ele vem basicamente de um outro plano espiritual, ele explica certinho, né, de onde ele veio, o que ele exatamente é aqui dentro da parte 1. E ele diz ao Cascão que ambos não têm tempo a perder, e ele fala que, ao que tudo indica, a chave, né, está lá na casa do Cascão, que é o pendrive, né? E o pendrive, na verdade, se trata de uma espécie de chave, né, para um portal. Ao chegar na casa do Cascão, o Cascão ele consegue ver da janela que tem uma pessoa dentro do seu quarto, onde a gente não consegue visualizar muito bem quem é. Então esse vilão, ele vai manter essa identidade, né, meio que disfarçada até o final da saga. Só nas últimas páginas vai ser revelado quem de fato é esse inimigo íntimo, né, segundo o Brilhante. Interessante de se ver também é que esse pendrive, ele tem meio que um símbolo, né, da Savert. Ambos conseguem pegar a chave, o Brilhante fala que eles têm que conectar aquilo a um dispositivo maior, e o Cascão, ele tem a ideia de conectar aquele pendrive no telão do auditório do Colégio do Limoeiro. Então eles vão até lá de noite, conseguem invadir, né, digamos assim, a escola. E a pessoa misteriosa, né, o vilão misterioso, percebe que o Cascão pegou a chave e vai ir atrás dele. Ao chegar no colégio à noite, né, o Cascão, ele encontra, né, no armário dele uma foto dele com o Cebola ainda na infância. Ele tira uma foto
com o celular desta outra foto, né, que estava impressa, e rasga ela e joga no chão. Ele fala que era uma coisa do passado e tudo mais. Porém, essa foto ela vai ter uma certa importância, né, lá no finalzinho da história. Lá no colégio também ele encontra a Denise, o Jeremias e o Chaveco, mas logo todas as luzes começam a apagar em direção a eles, né? E quem está causando esse apagão é aquele vilão misterioso que estava dentro da casa do Cascão. Obviamente ele está em busca do pendrive, né? Porém, todos conseguem se trancar dentro do auditório e conectam o pendrive ao telão da escola, né? E começam a passar o filme. E aquele filme, né, digamos assim, parece que atrai sentimentos ruins, né? Sugam energias ruins dentro de cada um, né? Mas chega um momento que o filme, ele de repente para e ele volta depois e parece que um portal, ele se abre nesse momento. Então todos são sugados aí, digamos assim, né? Para uma outra dimensão. E é desta forma super surpreendente, né, digamos assim, que a gente encerra a primeira parte dessa história. Eu gosto muito da forma em que o Wagner Bonilla ele conseguiu conduzir o roteiro, apresentou, né, os elementos da trama de uma forma bem natural, né, digamos assim, sem parecer apressado ou forçado em nenhum momento. Um ponto que eu também quero destacar é que a partir aqui dessas edições, a gente tem o início, né, digamos assim, do possível casal Denise e Jeremias. Aqui dentro eles começam a se aproximar mais ainda, e com isso, né, no decorrer das outras edições, a gente vê que os dois vão ficando cada vez mais próximos, até chegar à edição de número 38 dessa segunda série, né, onde eles se beijam e eles agora, pelo visto, estão meio que ficando, né, digamos assim. Outro ponto que eu gostei bastante aqui dentro dessa saga é que eles exploram bastante, né, dos sentimentos dos personagens de uma forma bem mais aprofundada. Foi interessante de ver, né, a amizade do Cascão e do Cebola sendo abalada de alguma forma. Mostrando que as amizades elas nunca vão ser 100% perfeitas, né? A gente sempre vai ter desavenças e a gente tem que aprender a lidar com isso e também com essa experiência em que eles passam aqui dentro dessas edições, eles acabam amadurecendo de uma certa forma. E é assim que chegamos na segunda parte da história, o Portal das Trevas, parte 2. Logo no início da edição a gente vê, né, que todos que estavam dentro daquele auditório estão sendo socorridos, né, por médicos e tudo mais, e vemos que todos estão naquele mesmo estado em que a Mônica ficou, o Cebola também, né? Parecendo que não estavam ali, ficaram paralisados, né? Digamos assim. Porém, logo percebemos que eles, na verdade, estão em uma outra dimensão, né? Então a gente vai conhecer melhor aqui nessa segunda parte o que é essa outra dimensão que eles foram parar. O Cascão, ele é o único que meio que se afastou, né, do seu grupo de amigos, ele acabou se perdendo ali. Então o início, pelo menos, dessa segunda parte vai ser dividida em dois núcleos. O núcleo do Cascão com o Brilhante, né? O Brilhante vai aparecer em um certo momento aqui. E o da Denise, Jeremias e Chaveco tentando encontrar um amigo e tentando sobreviver também àquele local. E no meio do caminho, o Chaveco ele começa a sentir uma falta de ar, a garganta dele meio que arranhando, e um líquido estranho, né, começa a sair do nariz dele também. Enquanto isso, uma grande tempestade também está se aproximando em direção a eles. E logo também a gente corta, né, para a cena do Cascão, onde ele tá tentando achar seus amigos, né, no meio daquela possível tempestade que vai ocorrer, e ele dá de cara mais uma vez com aquele vilão misterioso, que até agora não sabemos quem é, e ele revela ao Cascão que ele está no deserto da loucura. O Cascão ele até tenta lutar contra esse inimigo, mas acaba falhando. Ele chama, né, o Brilhante em um certo momento, que está na sua forma reduzida, pois aquele local acaba sugando muito, né, dos seus poderes, aquela energia pesada. E ambos são atacados aí pelo Ser das Sombras, né? Enquanto isso, a gente vê o Chaveco enlouquecer realmente, né, naquele deserto. E enquanto isso, eles também são pegos aí por uma criatura bem estranha, né, que faz parte daquele local, e são presos aí, enjaulados, né. E a Denise e o Jeremias sabem que vai chegar algum momento que eles também vão ficar no mesmo estado em que o Chaveco está. A gente vê que o Brilhante e o Cascão conseguem, né, se salvar. E o Brilhante ele vai explicar melhor pro Cascão o porquê ele atraiu, né, digamos assim, né. Ele falou pro Cascão conectar a chave do portal para eles pararem até aquele local, e porque o Brilhante desapareceu, né, no momento em que eles mais precisavam dele. Ele então precisava de um portal grande, né, e a força de vontade dele e dos amigos dele em perigo, obviamente foram uma carga, né, digamos assim, extra de motivação. E assim, a passagem, né, ela conseguiria ser feita. O celular do Cascão, ele era meio que como uma canalização, né, vibratória na matéria, e foi o coração dele que trouxe os amigos dele até aquele local. Porém, o Cascão ele acaba se sentindo meio que traído, né, pelo próprio amigo, e a energia daquele local começa a contaminar o Cascão, e o Cascão
ele briga, né, digamos assim, com o Brilhante aqui, ele se afasta do Brilhante aqui dentro dessa parte da edição. Então o Cascão ele é fraquejado e ele começa a ser possuído, né, digamos assim, atacado até mesmo pelas criaturas daquele lugar. Mas o Brilhante ele acaba aparecendo no mesmo momento para tentar ajudar o Cascão, enfim. No final, os dois conseguem se salvar e no fim, um perdoa o outro, né, digamos assim. Uma das partes mais legais da edição, na minha opinião, é o momento onde rola aqui meio que um crossover, né, na metade aqui dessa segunda parte. Em um momento aqui da edição, a gente vai ter a aparição de um cavaleiro junto com o seu cavalo, né, que eles são meio que guardiões aí das centelhas, e as centelhas, né, são almas que resistem à escuridão da treva, né? Eles acabaram ajudando o Brilhante e o Cascão em um momento aqui da edição. E a missão desse cavaleiro, né, junto ao seu cavalo, é em busca dos centelhas que ainda não se apagaram frente à escuridão. Porém, a gente percebe que esse cavaleiro é nada mais, nada menos do que o próprio Chico. Sim, o Chico Bento lá de Chico Bento Moço. E o cavalo em que ele está montado é o mesmo em que ele conheceu lá na edição de número 22, Bravura Indomável, que é a primeira edição que faz parte aí da Super Saga Savert. Achei muito legal a forma em que foi feita essa interligação, né, entre os dois universos de Turma da Mônica Jovem e o universo aí de Chico Bento Moço. Perto dali, mais uma vez, o cavaleiro misterioso, né, junto com seu cavalo, consegue também salvar a Denise, o Jeremias e o Chaveco. Mas o alívio dura pouco. Logo chega mais criaturas bizarras, agora comandadas também aí pela Magali e pelo Titi, que estão contaminados também aí por conta da energia daquela dimensão, e o Chaveco também vai se aliar a eles. O Cascão e o Brilhante vão ir até o auditório, né, que tem naquela dimensão, e o Cascão pergunta pro Brilhante, né, o porquê aquela dimensão em alguns aspectos se assemelha tanto ao universo, né, tradicional em que ele vive. Então o Brilhante ele vai dar toda uma explicação do que houve com aquela dimensão, o que essa corporação ela quer de fato fazer, né, com essa dimensão também que o Cascão vive. Basicamente, uma corporação nefasta, né, que pretende levar a treva para todos os lugares, descobriram uma forma de invadir as outras dimensões sem ter que usar a chave, né? Assim como no mundo do Cascão, nessa outra dimensão em que eles estão agora, também existiam muitos dispositivos que ligavam as pessoas, né? Os conflitos sociais, eles refletiam na forma em que o mundo se relacionava, e com isso acabaram havendo muitas guerras. E quando a malevolência, né, saiu das trevas, ela não encontrou resistência, né? E agora a corporação pretende fazer o mesmo aí com a dimensão em que o Cascão vive. O Jeremias continua tentando fugir aí com a Denise dos outros seus amigos, né, que agora são seus inimigos, que estão sendo manipulados por aquela dimensão. E eles encontram lá o Cascão e o Brilhante também. Porém, a Denise já está no seu limite e ela acaba também se entregando, digamos assim, né, e sendo contaminada, assim como seus outros amigos. Porém, o Brilhante, com seus poderes, consegue aí salvar toda a turma e os libertar, mas acaba ficando fraco demais por ter gastado muito da sua energia, né, naquele local que tem uma escuridão muito forte. Pouco antes dele desmaiar, ele conta ao Cascão, né, que a chave não é a única saída deles. Eles também podem encontrar um elo emocional e assim eles serão capazes de voltar para casa. Por exemplo, o grande elo emocional do Cascão é aquela fotografia em que ele tem com o Cebolinha na infância, né? Então ele junta novamente a fotografia e o portal se abre para eles voltarem aí para a dimensão deles. Por exemplo, aí o elo da Denise, né, é o próprio Jeremias, né, o sentimento especial que ela guarda por ele. Assim, todos conseguem voltar para casa, exceto o Cascão, que decide ficar lá para salvar a Mônica, e o Cebola também. O Brilhante se recupera, volta à sua forma habitual, né, que é essa forma que ele está aqui na contracapa dessa edição, e ambos vão em busca, né, do Cebola e da Mônica, que estão no mesmo local em que aquele inimigo íntimo, né, do Cascão está, que é basicamente na Torre da Savert. E logo a gente tem uma cena bem chocante aqui, né? O Cebola continua completamente fora de si. E a gente tem uma cena aqui na página 83, se eu não me engano, né? Onde o Cebola, ele está tentando matar a Mônica, né? Ele está segurando o pescoço dela. E por estar sendo manipulado por aquele vilão, ele acaba empurrando a Mônica e jogando ela daquela torre. A Mônica está prestes a cair. Porém, o Cascão consegue a salvar e fazer ela voltar para sua dimensão habitual. E assim, chegamos ao embate final aqui da revista, onde o Brilhante ele vai lutar contra a malevolência, né? Vai ser uma luta aí bem acirrada. E o Cascão vai tentar resgatar o Cebola. Porém, o Cebola, como está sendo manipulado, né, pelo vilão, ele acaba atacando o Cascão e assim ofuscando, né, o alvo principal, que seria, né, aquele vilão misterioso. Então, o Cascão e o Cebola começam a brigar, a lutar entre si.
Porém, no fim, o Cascão ele acaba conseguindo libertar o seu amigo Cebola, né? Ele mostra aquela fotografia dele com o Cebola na infância, aquele elo tão forte que os dois têm ligados um ao outro, né? Faz com que o Cebola ele volte à sua forma normal. Esse tal inimigo misterioso acaba conseguindo capturar o Cebola e, nesse mesmo tempo, né, ele se revela quem é para o Cascão. Bem, como aquela realidade é uma cópia negativa do mundo tradicional em que o Cascão vive, obviamente lá também teria uma espécie de clone, né, do Cascão em uma versão do mal, e por isso o Brilhante havia dito, né, que esse era um inimigo íntimo, né, do Cascão, pois esse vilão principal aqui dessa história é como se fosse uma espécie de clone do Cascão, um lado mal dele, né, digamos assim. Bom, e no final, ainda bem, né? Tudo acaba bem, então o Cascão consegue derrotar o seu inimigo, salva o Cebola e volta para sua dimensão com a ajuda do Brilhante. Porém, não fica muito claro se o Brilhante, né, ele venceu lá sua batalha com a Malevolência, né? Mas acredito eu que sim, mas o Brilhante, assim, ele não volta para a dimensão em que o Cascão está, então o Cascão ele só fica, né, com o Brilhante na lembrança, na expectativa de que ele volte algum dia. Nas últimas 4 páginas aqui dessa edição, a gente tem umas citações assim muito bonitas, né? Que falam sobre amizade, sobre as memórias, né, que a gente tem junto com uma outra pessoa, enfim. E no final acabou que a turma, né, acabou se unindo mais do que nunca. O Cebola e o Cascão voltaram a ser os super amigos, né, que eles são. E nas últimas páginas aqui dessa edição, a gente descobre quem passou aquele tal filme pro Cebola, né, por meio daquele pendrive. E nada mais era do que aquele faxineiro que no início parecia ser uma pessoa assim que não faria nenhum mal pra turma. Na verdade, né, a pessoa que estava se disfarçando aí de um faxineiro é o tal organizador aí da Savert. Então no final da edição o Cebola e o Cascão terminam aí como amigos novamente, mas com essa pontinha aí no final da gente sentir que vai ter sim alguma continuação aqui dessa história, né? Esse vilão vai voltar a aparecer, a Savert também, como está voltando já a aparecer lá em Chico Bento Monstro, né? Então vamos aguardar aí para ver os possíveis próximos capítulos dessa super saga Savert, que é bem interessante. Sobre os traços, eu sou bem suspeito a falar sobre eles, pois a parte 1, né, um dos desenhistas é o Denis, que é um dos meus desenhistas assim, de Turma da Mônica Jovem favorito, né? Outros 2 desenhistas também são responsáveis, né, pela arte da parte 1, que eu vou deixar o nome deles aí acreditado na tela. Fazem um ótimo papel aqui dentro dessa parte 1, então sobre os desenhos do Miolo, não tenho do que reclamar. A parte 2 é desenhada pela Roberta Pares por completo também, que eu acho que eu já cansei de falar aqui no canal, que é uma das minhas desenhistas favoritas também de Turma da Mônica Jovem. Então os traços são muito bonitos, muito detalhados, enfim. Eu também achei muito bonitas as contracapas, né, dessas 2 edições. São muito bem feitas, muito detalhadas, assim, nem parece um desenho de Turma da Mônica Jovem. Então estão de parabéns aí. Quanto aos desenhos, não tenho o que reclamar. Bem, então essa é a história, né, de uma forma bem resumida, dessa saga O Portal das Trevas, que, na minha opinião, é uma das sagas de Turma da Mônica Jovem que mais apresenta, assim, explicações de universo e coisas diferentes, fantasiosas, enfim. É uma saga que tem lá as suas partes um pouquinho complexas, né, então acho que é legal da gente ler ela em conjunto, igual a gente fez agora nesse projeto, né. Foi muito legal ler junto com vocês essa edição aqui, que já era uma das minhas favoritas e após essa releitura, assim, só cresceu, na minha opinião. Mas enfim, agora eu quero saber da opinião de vocês, né? O que vocês acham dessa saga, se vocês gostaram de participar dessa leitura conjunta, deixa aí seus comentários também aí pra eu ver, né? E é isso, até uma próxima e tchau!